Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma dica do secretário calculista. Meu nome é Marco Antônio, sou secretário calculista do TRT da Primeira Região. No vídeo de hoje, a gente vai falar dos assuntos que eu tenho mais ranço. Uns assuntos que eu tenho mais ranço em cálculos trabalhistas, não relativo a cálculos trabalhistas em si, né? Porque não tem nada a ver com liquidação de verbas trabalhistas, mas que envolve quem trabalha com atualização de cálculos, que é esse olha, deu até um engasgo aqui, artigo 916 de CPC. Por que eu tenho tanto ranço desse 916? Porque ele é mal usado, ele é mal utilizado pelas partes, no caso pela ré, é mal utilizado. E na hora que dá um problema, na hora que dá algum atraso na parcela, no pagamento da parcela, na hora que não há a integralização do parcelamento, isso vem para a contadoria e aí na hora de atualizar isso dá uma dor de cabeça e volta e meia eu tenho lá as partes reclamando com a forma de apuração dos cálculos. Olha, é uma chatice. Eu detesto. Sei você que é secretário calculista aí de algum TRT que tem que atualizar cálculos 916. Quando vem para mim, eu já fico estressado porque é muito chato. Por quê? Repito, a ré pede para utilizar esse mecanismo. No meio do caminho, ele embola o meio campo todo. Depois vem para a contadoria tem que atualizar e aí dá o samba, né? Aquele samba doido. Muito bem. Então vamos lá. Vamos começar aqui, vendo a nossa tela, lendo, né, obviamente, para começar o nosso artigo 916. O que ele diz? No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de 30% do valor da execução, acrescido de custas e de honorários do advogado, o executado poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 parcelas mensais com correção monetária. Vamos lá, 6 parcelas mensais acrescidas de correção monetária e de juros de 1% ao mês, tá? 1% ao mês. Então vamos entender isso aqui, ó. O que a gente precisa saber disso aqui, ó? 30%, 6 parcelas mensais e 1% ao mês. Okay? Então se o camarada, no caso a ré, né? Se ela quiser fazer mão, se ela quiser lançar mão do uso do 916, que permite o parcelamento da condenação, o que ele tem que fazer? Ele tem que dar 30% da condenação no ato, vamos supor assim, entre aspas, como se fosse uma entrada, parcelar os 70% restantes em 6 parcelas mensais. Essas parcelas mensais, elas, além da correção monetária, elas têm juros de 1% ao mês. Ok. Beleza. Olha só, eu sei que tem muita dúvida aí sobre essa questão, né? Principalmente aqui o critério de atualização e tal. Vamos deixar isso para daqui a pouquinho. Vamos continuar lendo aqui, terminando de ler. E na verdade o que importa mesmo é o caput, tá? Mas só para a gente dar uma lidinha aqui no artigo para não passar em branco. Depois a gente volta para analisar o caput com calma, que é realmente o que interessa. Parágrafo 1º. O exequente, no caso o autor, ele é intimado para se manifestar sobre o preenchimento dos pressupostos do caput e o juiz vai decidir o requerimento em 5 dias. Tá? Então a ré pede o parcelamento, o autor diz se concorda ou não e o juiz decide. Parágrafo 2º. Enquanto não for apreciado o requerimento, o executado terá que depositar as parcelas vincendas, permitido ao autor seu levantamento. Terceiro, deferida a proposta do parcelamento, o autor levantará a quantia depositada e serão suspensos os atos executivos. Aqui mera questão processual, tá? Parágrafo 4º. Indeferida a proposta, seguir-se-ão os atos executivos mantido o depósito convertido em penhora. Aqui no caso, se não vingar aqui a proposta 916, a execução continua. E os depósitos feitos ficam lá guardadinhos, convolados em penhora. Parágrafo 5º. Vamos lá, parágrafo 5º. O não pagamento de qualquer das prestações, e é aqui que começa o estresse, acarretará cumulativamente vencimento das prestações subsequentes, prosseguimento do processo com imediato reinício dos atos executórios, imposição ao executado de multa de 10% das prestações não pagas. Ok? Então, se a ré, e isso vou dizer aqui para vocês, acontece demais, eles pedem parcelamento, são inadimplentes na forma de pagar, e aí vamos dizer assim, as duas penalizações, né? Vencimento das prestações seguintes, junta tudo e vai ter que pagar tudo que está faltando de uma vez só, e multa de 10% sobre as prestações não pagas.
Parágrafo 6º, a opção pelo parcelamento do 916 importa renúncia ao direito de entrar com embargos, né? Então, ele não, se a ré pedir o 916, ela não pode entrar com embargo à execução, tá? E também não se aplica ao cumprimento de sentença, o 916. Beleza? Beleza. Vamos ver aqui o que importa pra gente, ó, que a gente viu aqui no caput, que é o que interessa pra gente aqui dos cálculos. 30% da condenação, do valor em execução, custas, honorários, tá? Englobado, e o restante, 70%, em 7 parcelas mensais, com correção e juros de 1% ao mês. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que ver aqui, ó. Primeira coisa você vai usar como base de cálculo do 916 o valor da condenação ou o valor devido ao autor? Bom, pelo critério legal aqui, é o valor da condenação. E até fala, acrescido de custas, de honorários e tal. Mas não é raro acontecer de o juiz determinar, ao deferir o parcelamento 906, deferir que ele se dê o parcelamento só em relação ao devido ao autor, tá? Então o camarada dá 30% do valor do autor, parcela os 70% do valor do autor, em 6 parcelas mensais, e o que for de... E aqui no caso o autor englobando também os honorários, né? Obviamente honorários sucumbenciais, tá? O que for devido de custas, INSS e eventual imposto de renda, tá? Seria depositado mediante guia própria. Okay? Isso para facilitar, para evitar o que muitas vezes acontece, que é aí que vem as dores de cabeça, quando a ré, geralmente os juízes pedem para que o depósito seja feito diretamente na conta do autor, né? E não, o depósito ele pode ser feito na conta judicial, né? Na conta do juízo ou na conta direta do autor. Para facilitar, né? O juiz determina que seja feito na conta do autor. E aí o que a ré faz? Né? Vem lá o despacho, ó, deposita, a gente defere sim o 916, mas você vai fazer o parcelamento só o valor devido ao autor. Custos, INSS, imposto de renda, se for um FGTS a depositar, é tudo por guia própria, não entra no parcelamento. O que a ré faz? Ela vai lá e parcela tudo. Parcela a condenação toda e sai depositando tudo na conta do autor. Aí no final das contas, ela mesma, a ré, vem dizer, olha, eu fiz o parcelamento aqui, já recolhi o INSS, depositei tudo na conta do autor mesmo, e eu paguei e recolhi o INSS, eu quero que o autor devolva o que ele recebeu, quer dizer, dá mó confusão, tá? Então, a base de cálculo do 916 pode ser a condenação ou o valor do autor, né? Lembrando que o restante é pago em separado. Primeira coisa. Segunda coisa, ó, o restante, né, 70% restante em 6 parcelas mensais. Então, ó, segundo aqui, ele deposita os 30%, os 70% restantes você divide em 6 parcelas mensais. E aí, outro detalhe, a forma de atualização. A forma de atualização. O artigo ele fala correção monetária e juros de mora 1%. Então vamos lá. Correção monetária, botar só CM e juros. Correção monetária, juros, vamos lá, juros. Ele fala quais são os juros? 1% ao mês. Tá? 1% ao mês. Bom, obviamente, como na Justiça do Trabalho, né, a gente trabalha sempre com juros simples, tá? Aqui, obviamente, a gente vai estar tratando de juros simples, tá? Juros simples. Isso é importante porque a gente vai fazer daqui a pouco, que é a questão da apuração mesmo, da divisão, da atualização dos valores. Então, né, juros simples. Já há muito tempo que não se usa, né? Teve até durante um momento, se você pegar a linha do tempo, na linha do tempo, as formas de apuração, de atualização dos juros, em alguns momentos, sim, se aplicaram juros compostos, mas já de muito tempo para cá que só juros simples. Então, juros simples, tá? Ok? Então, apesar de não estar expresso lá, mas acho que é inequívoco que isso é juros simples. E a correção monetária? Correção monetária, a lei não fala. E aí, o que a gente faz? Aplica TR? Aplica IPCA? Bom, meu entendimento, o que eu penso? A gente fazendo um paralelo aí, considerando, né, essa determinação do 916 ser artigo como fazendo coisa julgada, né, sendo a sentença do nosso caso aqui, entre aspas, tá? Que me desculpem aí os processualistas, né?
você tem uma situação consolidada quanto ao critério de atualização, de um caso de correção. A sentença, desculpa aí os processualistas, tá? A sentença, que é o nosso 916 aqui, ela fixa expressamente qual o critério de atualização? Não fala, fala só correção monetária. Então, puxando lá, fazendo um paralelo com o que dizem as ADCs 58 e 59, tá? Não há situação consolidada. Nesse vácuo deixado pelo que diz a lei, tá? A gente puxa as ADCs. E aí, no caso, as ADCs falam que se não houver situação consolidada, você usa o IPCAE. Só que essa determinação do 916 já se deu na fase judicial. Quando há o deferimento, né, quando o juiz defere o parcelamento, já está na fase judicial. E conforme as ADCs, há aplicação de IPCAE na fase judicial? Não. Então, na prática, tá, você vai aplicar só o quê? Só os juros de mora 1%. Esse é o meu posicionamento. Se você discorda, coloca aí no comentário, tá, que a gente pode discutir. É assim, dessa forma que eu entendo. Só juros de mora simples, 1% ao mês. Beleza, gente? Beleza. Eu tenho um caso aqui real de um cálculo que eu mesmo liquidei aqui na 59VT, na qual eu trabalho, para a gente pegar um caso prático, né? Ó, o que nós temos aqui, ó? Nesse valor, aqui é uma decisão homologatória, valores que foram homologados para repagar, beleza? O que nós temos aqui, ó? O valor do autor, uma multa aqui por atraso na CTPS, essa multa aqui também vai para o autor, né? Então, tanto é que ele coloca aqui, ó, total líquido do autor, que é a soma do principal mais a multa. Os honorários devidos pela ré, o INSS reclamado e reclamante, tá? Ele veio no caso aqui estratificado, mas ele pode vir consolidado, a gente chama INSS consolidado, que é a soma dos dois, tá? Simplesmente somar, e custas, ok? E o total da condenação aqui, ó, tá? E aí aquilo que eu falei, tá? Você pode aplicar, dependendo do juiz, ele aplica que o 916 só se dê em relação a esse valor aqui, que é o valor devido ao autor. Então, 30% desse valor, mais 70% desse valor dividido em 6 parcelas, atualizáveis com juros de 1% ao mês. E também, em cima desse valor da condenação aqui, só que aí nesse caso, relembrando, seria prudente, né, o despacho vir mandando depositar em conta judicial, né? Se o juiz deferir que tudo seja parcelado, é prudente, obviamente, né, que seja depositado em conta judicial para que depois sejam feitos os alvarás. Beleza. Como é que a gente vai fazer a atualização disso aí? Como é que a gente vai apurar isso aí? Como é que a gente vai fazer a atualização, a divisão para o parcelamento e a atualização das parcelas? Então, eu trouxe aqui duas situações. Beleza? Vamos ver quais são as duas situações. Vamos lá. Primeiro aqui, ó, valor da condenação. Bom, vamos considerar aqui que o parcelamento do 916 está se dando em cima da condenação e não em cima do valor do autor, tá? A partir desse pressuposto aqui. Muito bem. No nosso exemplo aí, dos nossos cálculos homologados, qual foi o valor da condenação? Primeira forma de apuração. O valor da condenação foi 63.666,76. Muito bem. O que o 916 fala? 30% no ato. Então, camarada, 30% desse valor aqui dá, já tenho calculado aqui, 19.100. Qual é o saldo devedor? Saldo devedor é isso menos isso, ou seja, 70% disso. Vai dar 44.566,73. Bom, primeira opção que eu botei aqui, primeira opção de apuração, seria a seguinte, olha só. A gente não está tratando aqui, que a gente viu na forma de atualização, juros de 1% ao mês, juros simples. Não vimos isso? São juros simples. Como é que é a temática, né? Como é que é a dinâmica de apuração de juros simples, né? Deixa eu ver se eu acho um espaço aqui. Aqui, vou tentar botar aqui embaixo. Ó. Como é que é a dinâmica dos juros simples? Tá? Os juros simples, você tem uma base de cálculo inicial e aí você vai aplicando os juros sobre essa base. E os juros eles vão aumentando com o passar do tempo. Então, nos juros de mora 1% ao mês, no primeiro mês é 1% sobre essa base de cálculo aqui. No segundo mês, 2%
sobre o quê? Sobre essa base de cálculo aqui. No terceiro mês, 3% sobre o quê? Sobre essa base de cálculo aqui. Isso aqui são juros simples. Os juros compostos, que não é o caso, seria o quê? Você pega 1%, aplica sobre a base de cálculo, no segundo mês, aí vai dar um valor aqui X. Vai dar um valor X. Aí você aplica, né, o percentual sobre essa base X, vai dar uma base Y. Aí você aplica o percentual sobre essa base Y, vai dar uma base Z. Aí seriam juros sobre juros. Quando você aplica o juros só sobre a base inicial, você não tem juros sobre juros. Você tem aumento dos juros, mas a base de cálculo, a incidência dos juros é uma só. Tá? Então, a primeira forma de apuração seria essa. A gente apurar os juros ao longo do tempo, considerando o valor inicial da parcela, das 6 parcelas devidas. Tá? Então, aqui, ó, vamos fazer essa primeira opção. Quanto seria o valor da parcela aqui? Você dividindo isso aqui por 6, de forma crua, em valor histórico, seria R$ 7.427,79. E aí você aplicando juros de 1% aqui sobre essa base, daria quanto? 7.502. Deixa eu botar direitinho aqui. 7.502,07. 2%. Por que 2%? Não é juros de 1% ao mês? A segunda parcela vai ter mais 1%, e mais 1%, e mais 1%. E aí é que está a questão que eu falei. Ó, você não pode aplicar esse 2% sobre essa base aqui não, que é juros compostos. Você vai aplicar sobre essa base aqui. Aqui, ó. Aí vai para 7.576,34. A terceira parcela, 3% sobre essa base aqui? Não, juros, sobre a base inicial. Vai para 7.650,62. Acho que aqui vocês já entenderam a dinâmica, né? Então aqui 4% vai para 7.724,90. 5% vai para 7.799,18. E 6% vai para 7.873,46. Beleza? Primeira forma de apuração, tá? O total das parcelas aqui somando, né? 6 parcelas, 46.126,57. Minha opinião particular sobre isso. Eu não discordo, eu não considero essa forma de toda errada não, tá? Sei que tem gente que discorda, tem gente que apura assim, tem gente que não apura assim, é meio controverso aí. Eu não discordo, porque se são juros simples, a matemática financeira fala que juros simples, né? Você usa sempre a mesma base de cálculo para aplicar os juros sobre aquela base de cálculo fixa ali, ok? Então, eu não discordo dessa forma de apuração não. Porém, tem a segunda forma de apuração, e essa sim, essa segunda, eu achei aqui uma jurisprudência. Dessa primeira aqui eu não localizei nada, foi só feeling matemático mesmo, mas nessa segunda aqui tem um acórdão que eu tirei daqui do TRT do Rio de Janeiro. Vamos ler como é que ele fala aqui, ó. Conforme a regra do parcelamento prevista no caput do 916, a atualização monetária e juros de mora 1% ao mês são devidos sobre o saldo devedor e não sobre cada parcela após a divisão do devido. Ou seja, contraria a forma como a gente apurou aqui. E realmente, obviamente, dessa forma aqui, vai dar mais, lógico. Essa metodologia se traduz em absorção de simples regras matemática financeira, aplicação costumeira na aplicação de caderneta de poupança, correção FGTS, conta vinculada e tal, parará, tá? Então, realmente, apesar de eu não discordar completamente dessa primeira forma aqui, né? A forma, que aí você já tem até um embasamento, né? É essa daqui, que seria a seguinte, ó, vamos lá. 63,666, o valor da condenação. 30%, 19.100. Até aqui não muda nada, né? Os valores são os mesmos. 70%, 44,56673. E é aqui que está a diferença. Em vez de você dividir para depois aplicar 1% sobre cada parcela, você aplica os 6% sobre o saldo devedor e divide, tá? Então você pegando o saldo devedor e aplicando 6%, vai para 47.240. E aí você divide isso aqui mensalmente, ok? E aí obviamente as parcelas vão dar iguais, né? Todas terão no valor de 7.873,46.
todas no mesmo valor. Ok? Beleza, gente? Tá aí as duas formas, tá? Você vê aqui, ó, matematicamente como é que fica, ó. Tá vendo? Agora imagine isso aqui, aí o camarada não paga um valor, ou não atualiza, aí para de pagar na terceira parcela, então paga todas as parcelas. O problema não é pagar. O problema do 916 não é o cara pagar um valor fixo. É o cara pagar o valor fixo sem atualizar. Aqui o valor, na segunda opção aqui, ó, o valor é fixo, mas ele já foi devidamente atualizado, né? Geralmente as partes fazem assim, dessa forma aqui, tá? Geralmente elas vêm atualizando mensalmente. Mas a gente viu que essa segunda forma aqui, inclusive ela dá mais, né? Porque se você somar aqui, ó, o saldo devedor corrigido com 6%, ó, dá 47.240, tá? E aqui no saldo que vai ser dividido e depois aplicado, aliás, desculpa, aqui embaixo. Aqui embaixo. O total das parcelas aqui dá quase R$1.000 a menos, ó, 46.126 e aqui 47.240. Obviamente essa segunda parcela aqui, essa segunda forma, né, é mais favorável aos autores e tem aqui, no caso, uma jurisprudência e tal. Se você achar uma jurisprudência no sentido contrário da primeira opção, manda aí pra gente, tá ok? Mas eu tenho que trazer ambas as formas. Tá, gente? Então tá aí a forma de apuração do nosso 916, só deixando aqui aquele recadinho, tá aqui, ó, os nossos cursos, tá? Curso, nós temos a mentoria, nós temos aqui, ó, a mentoria, tá? Assessoramento, é um curso completo de PJ Calc, mas eu vou te assessorando nos seus trabalhos pessoais também. E se você quiser só praticar, tá? Temos o nosso curso avançado, tá? Com 30 sentenças, pelo menos, tá? 30 sentenças, tá ok? Que mais? Acho que é isso, tá? Não deixa de se inscrever. Tem o e-mail Relic, tem o nosso Relic, nosso relatório de liquidação, tá? Que eu mando para você manda e-mail para marcocalculostrabalhistas@gmail.com, marcocalculostrabalhistas@gmail.com. Eu mando para você um relatório de liquidação que vai te ajudar muito na hora de separar as verbas. O pessoal está gostando bastante. Tem também o nosso e-book de cálculos trabalhistas. Se tiver interesse, tá tudo na descrição, tá? E aquele recadinho final para você não deixar de se inscrever no nosso YouTube, nossos canais aqui no YouTube. Aliás, nosso canal aqui no YouTube, tá? Dá aquela força, sempre videoaulas completas, tá ok? É isso, gente. A gente fica por aqui. Um abraço a todos e até a próxima.